Estamos aqui no nosso terceiro episódio da primeira temporada do podcast Fala Galera dentro do CTcast. No Spotify, no YouTube. Primeiro episódio, segundo episódio, esse é o nosso terceiro episódio. Falamos sobre vendas. Eu continuo na presença de dois caras sensacionais. Cerimonious Christian Bisbal E El Professor Silvano Barbosa, que hoje trouxe uma assistente, a Eusébia. Na verdade, ela participou desde o começo, a gente que não apresentou ela devidamente. Fala galera, tudo bem? Marcos Pérez da Volt falando. Bom, a minha pergunta é o seguinte: o projeto CT de segurança vai expandir para outros estados ou só ficará somente em São Paulo? Um abraço e sucesso. Grande Marcos Pérez. Marcão que é 300 aí? Tamo junto, meu amigo. Cara, ótima pergunta. Desde a inauguração do CT, a gente já começa o processo de expansão para outros estados. Com a ideia com o trabalho dos membros, né, em relação à plataforma, ao membro participar junto com a gente. Isso hoje é muito bacana, que assim, se a gente levantando todo o histórico, a gente já pode falar que está presente em todos os estados do Brasil, né? Inclusive, até se for considerar assim, até dentro dos 300, né, muitas das pessoas apoiaram e apoiam, porque falam, Christian, eu acredito na missão do CT. Então eu tenho gente hoje do Canadá que faz parte dos 300, eu tenho gente dos Estados Unidos, do Canadá, por exemplo, o Tarcísio, que é um grande parceiro, nos Estados Unidos o Sandro Neves, que é membro do CT, é um dos 300 também. Então, por que eles estão ali falando, poxa, mas eu estou nos Estados Unidos, eu estou no Canadá? Porque eles acreditam na missão e querem acessar esse conteúdo na plataforma, né? Eles gostam do conteúdo e falam, Cris, eu participo disso, mesmo à distância, porque eu faço parte, né? Eu sou 300. Então, o processo de expansão começa desde a inauguração. Agora sim, com certeza o sonho não para em São Paulo, né? De ter um espaço físico em outros lugares. Isso existe, mas não no momento. Assim, a gente tem até pedidos de pessoas que falam, poxa, vem para o Nordeste, vem para o Centro-Oeste, mas no momento o trabalho é essa expansão online. É estar presente em todos os lugares através do, não sei, por exemplo, onde você está ouvindo esse Spotify agora, mas você pode estar ouvindo no teu carro, no teu celular, no teu notebook, em qualquer lugar do Brasil. A gente recebeu aqui alguns áudios de pessoas do Nordeste, região Centro-Oeste, região Norte. Isso é fantástico, ver a força do tamanho online que a plataforma hoje do CT tem em todos os veículos. Então, Marcão, tamo junto, o sonho de crescer existe sim, e com certeza vocês fazem parte dessa história, né? Então vamos para cima, agora crescendo na plataforma, mais guerreiros e guerreiras junto no CT Segurança. E hoje nós vamos falar nesse episódio de metas inovadoras. O que eu fiz, galera? A gente tava num dilema aqui. O que a gente fazia? Um queria falar de metas, o outro queria falar de inovação. E a gente inovou nesse nosso episódio falando sobre metas inovadoras. Eu vou começar com o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Quais são, Christians? Uma das minhas metas que eu ia falar das metas. É criar clones pra ter Christians aí por aí fazendo resultado. Outro dia eu brinquei que você era um povo, né? Porque o Christian faz tanta coisa que assim, com o projeto Mergulhando na Vida, a gente faz associação com os nossos amigos do mar. E eu falei que o Christian tinha que ter 8 braços, é um povo para fazer tanta coisa. Então, Christians, quais são as suas metas para 2020? Fala um pouquinho para nós. Isso é uma coisa muito legal, porque estamos no momento de traçar metas, no início do ano, e eu sempre penso nessas coisas, e tem uma frase que eu passo para mim mesmo sempre. Uma das coisas mais chatas é, puxa, mas eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim e deu certo. Eu sempre fiz assim. E isso é uma coisa que às vezes eu comigo mesmo falo, puxa, eu tô fazendo isso há 3, 4, 5 anos, tem dado resultado, eu bato minhas metas. Mas o que fazer de diferente? Tem uma frase no filme País das Maravilhas, né, um detalhe, que fala assim, eu tenho corrido bastante, mas eu estou no mesmo lugar. E como eu faço para chegar no outro lugar? Eu tenho que correr 2, 3 vezes mais. Isso eu tenho percebido muito nesses últimos o último ano, né? Para chegar no mesmo número, eu tive que fazer muito mais. Então, a gente teve que fazer mais energia, muito mais esforço para chegar no mesmo número dos anos anteriores. E isso, assim, não só comigo, mas com alguns parceiros que eu converso, eu falo, Cris, mesma coisa tem acontecido. Então, o que fazer de diferente agora em 2020? Uma das coisas que eu faço no início do ano
Até você brincou do povo, né? São muitas coisas sendo feitas, mas nas minhas metas, eu desenho quem vão ser as pessoas que vão me ajudar a chegar aonde eu quero chegar. Por exemplo, o Silvano, o diretor do CT, ele tem as metas, mas eu tenho as minhas metas que eu sei que o Silvano vai me ajudar a chegar. Do meu resultado, o que o Silvano consegue fazer com isso? O que o editor de vídeos consegue fazer das minhas metas? A gente tem uma meta no programa 60 Segurança com o Igor Piplo de fazer 50 episódios esse ano. Para isso eu dependo do Igor, eu dependo da equipe técnica, eu dependo de muita gente envolvida para a gente bater esses 50 episódios. Então, assim, quem é importante para você chegar aonde você precisa chegar? Não só as suas metas, mas quem vai te ajudar a chegar lá. Marca isso, porque isso muda o teu resultado em 2020. Muito legal. E aí a gente tem que lembrar também que para chegar nessa meta final, a gente tem steps, a gente tem degraus. Steps. Baby steps. Baby steps. Passos. Eu pensei em step by step. É isso mesmo. É isso mesmo. E a gente tem degraus. Então, fracionar a meta de forma que a gente possa metrificar e entender, mensurar a evolução dela, para não chegar no final do ano e falar, conseguimos fazer 30. Né? É a diferença do objetivo com a meta. Né? Por exemplo, o meu objetivo, vou falar, poxa, meu objetivo é emagrecer. Ok, mas qual que é a minha meta? Ir 3 Christian, vezes... esse objetivo era meu. Não, mas tô brincando. Mas ele tá se juntando a você cada mais, né? Pra você estar junto na parada. Esse ano eu brinquei. Esse ano a minha meta é não perder nada. Nem quilo eu quero perder. Esse ano eu não vou perder nada. já mudou. Essa é uma meta vencedora. Não pode perder nada. Aí é resultado. Mas assim, quando você fala, meu objetivo é emagrecer, ok, minha meta para isso é correr todos os dias meia hora, ou fazer uma caminhada de meia hora. Estabelecer o prazo, o objetivo ele é geral. Geral. A meta, ela define um objetivo dentro de um prazo. Perfeito. E nem sempre a meta é correr mais, é fazer mais coisa. Um exemplo grande que eu tenho... Às vezes é fazer menos. Sim, o Júnior jogava futebol no Flamengo. Jogou na seleção brasileira. Ele jogou até uma idade mais avançada. E eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista dele, e que foi bem legal isso, ele já estava quase nas vésperas de se aposentar, e ele continuava sendo uma peça-chave do time. E perguntaram para ele assim, mas ô Júnior, como é que você a gente está vendo, você não corre como você corria antes. Como é que você consegue render? Ele fala assim, são duas coisas, né? A primeira, eu mudei um pouco minha posição. Eu não fico mais lá correndo junto com o pessoal para chegar lá na frente. Eu estou mais servindo as pessoas. Está numa posição mais estratégica. E mais estratégica. E outra, eu continuo andando o campo inteiro, né? Que com o tempo a gente aprende os atalhos dentro do campo. E a inteligência, né? Exato. Então, muitas vezes, a gente quando vai estabelecer uma métrica, uma meta nova, a primeira coisa vai ser assim, eu preciso correr mais. Correr que nem louco. E não é. O que eu posso fazer. E é comum a gente melhor. perguntar pro pessoal do segmento, você liga pro cara e ele fala, tô na correria. Sim. O que você tá fazendo? Dia-a-dia. Cara, porra, tô numa correria. Tô na correria. E olha só que engraçado, o CT, ele já mostrou como isso não é o mais importante. Por quê? Quantas vezes a gente teve exemplos de nós três aqui, ou simplesmente um membro do CT, que resolveu tirar um pouco mais do tempo dele para ficar aqui batendo um papo, tomando um café, vir pro CT, encontrou com alguém, fez ali, construiu um network ali inesperado naquele momento que rendeu belo no projeto. A gente já viu isso acontecer. Eu já presenciei isso pelo menos 8 vezes aqui dentro. Ou seja, não foi na correria que o negócio foi gerado, foi na calmaria. Foi no momento de você se permitir fazer esse network, ter essa relação de construção. Muito legal, mas voltando na questão da meta, uma coisa que é importante para você é lembrar da meta. Tem muita gente que começa lá em janeiro, fala, esse ano eu vou fazer isso, eu vou ter 30 dias de férias, eu vou viajar com a família, eu vou dar atenção pro meu filho, ganhar mais. Vou aprender a falar inglês. Vou aprender a falar inglês. Vou entrar na academia. Tem uma Vou entrar taxa na que falam que 2% das pessoas que entram na academia em janeiro continuam em dezembro. 2%. Nessa questão de a gente estar desenhando Por isso as que eu nem metas, eu entrei, Christian, eu fui sabotado, esse ano passado eu estava tranquilo, psicologicamente eu estava bem tranquilo, porque eu estava matriculado, entendeu? Aí minha esposa foi lá e cortou a minha matrícula só porque eu não frequentava. Absurdo isso. Eu já fiz isso também, eu patrocinei a academia durante alguns anos. Pois é, mas a gente estava falando da importância de você anotar essas metas e você acompanhar, porque senão essas metas que você fez, essas promessas, para poder atingir as suas metas, elas acabam se perdendo na correria.
no dia a dia. E aí Meta você é não tem planejamento, nem... né? Meta é planejamento. Meta é Então, planejamento. uma outra dica, e aí é uma dica pessoal, é que a gente possa, a partir do momento que a gente documenta essa meta, estar diariamente em contato com ela, de alguma forma. Vocês costumam documentar? Sim. Você também? Sim. Eu normalmente brinco assim, eu tenho o objetivo que é o plano A, e o plano B é fazer o plano A. O plano C é fazer o plano A. Mas não tem Então, problema, desde que você documente, porque quando você traz pro papel, você transforma aquilo mais em realidade. Começa a sua meta rabiscando um pedaço de papel quais são as possibilidades. Faz os prós e os contras. O que é realizável e o que não é realizável. O que depende de você e o que não depende de você. E vai refinando isso até você chegar e construir e falar assim, essa é a meta que eu vou fazer. Aqui está a minha meta. Por quê? Nesse processo, você escreveu as coisas às vezes até repetidamente ali. E aí você vai pegar essa meta no final, provavelmente, transcrever no papel bonitinho, deixar em algum lugar que você possa visualizar. O fato de você estar escrevendo aquilo é um reforço mental tão importante e um filtro tão importante para que aquilo se transforme em realidade, porque nesse esforço você fala assim, por exemplo, vou perder 10 quilos esse ano. Legal, sua meta é essa? Porque é o seu maior desejo, porque a primeira meta que a gente traça é aquilo que mais nos incomoda, mas nem sempre é o que é realizável. Então, por exemplo, a gente conversou sobre isso já, você tem como meta emagrecer, só que você priorizou o que aqui? Dentro do que era racional, do que era realizável, você falou, não, primeiro eu tenho CT para dar um up, eu tenho a revista para fazer, eu tenho essa, aquela coisa. A saúde, nesse momento, eu vou cuidar dela, mas a academia vai ficar em segundo. é um momento de segurança, né? Poxa, imagina só, vamos me sequestrar ou sequestrar o Silvano? Pega o magrinho, cara. Ninguém vai pegar o gordinho. É uma questão de segurança. Agora eu sou pai, né? Eu tenho uma que coisa me que eu proteger. fiz, mas eu uma coisa corro que eu mais. fiz- uma coisa que eu fiz diferente esse ano foi não só colocar a meta, mas colocar de uma forma clara para mim, para que isso possa ser lembrado a todo momento que eu olho, os benefícios que eu vou ter em atingindo a minha meta. Olha que legal. Então você tem as suas metas, mas as metas você olha e fala, cara, preciso. Putz, será que eu tô chegando? Será que eu tô no caminho? E às vezes é cíclico, dá aquele momento que dá uma desanimada. Na questão, principalmente do emagrecimento, eu com essa questão do efeito sanfona. O efeito o quê? Efeito sanfona. Momento Eusébia. E aí, nessa questão cíclica, quando você começa, dentro das tuas metas, a olhar para os benefícios, cara, o que eu vou ganhar, o que eu vou ter de benefício, eu, no caso, como palestrante num palco, como que vai melhorar a minha postura, como que vai melhorar a minha respiração. Eu tô olhando o que o sistema vai me entregar, não tô olhando só o que eu quero perder. Isso com certeza. Aí você fala, eu queria ter começado antes. Uma coisa importante, meta solitária ou solidária? Momento reflexão. El professor, diga qual é o dilema. Porque a gente traça as metas de uma forma muito solitária e está errada, ela tem que ser solidária. Por exemplo, se eu vou traçar uma meta de trabalho, você citou, você tem metas de trabalho que estão contando com o meu trabalho. Se você não me falar o que você está esperando, se ela não for uma meta que for solidária entre nós, a possibilidade dela se cumprir é muito menor. Você já me falou, você tem uma meta de perder peso. Não, é de eliminar arrasto mesmo. Eliminar Eu preciso eliminar arrasto. Perfeito. O nosso Só que ela é solitária. o nosso amigo Alexandre Rodrigues, do Papo Segurança, falou, Kleber, e aqueles 15 quilos de arrasto lá Pois do é. congresso e tudo mais? E eu falei pra ele, eu errei naquele momento, porque a minha motivação era ir pro congresso, e foi apertando o tempo e com tanta coisa acontecendo, que aquilo ficou para segundo plano. E essa motivação externa, esse gatilho externo, não me fez chegar no resultado que eu queria. E aí eu entendi que era eu. Mas é que tá. A gente conversou sobre isso também recentemente. A sua meta é solitária. Se ela fosse solidária, a sua mulher não sacanhava tanto. Ela não colocava muito de doce pra você Quem comer. manda cozinhar bem, né? É o caso da minha esposa, por exemplo. Né? A minha esposa, ela tá precisando perder um peso aí. Nossa, que E ela ela- não escute esse podcast. Não, esse né? podcast Mas está ele- restrito. isso por ela. Por ela. Ela quer. Ela quer. Pra mim tá ótimo. Não, e ela eu, foi na eu, nutricionista. eu acho que a tua ex-esposa tinha razão. E ela quer perder um O pessoal quilo. que grava os insights e coloca no YouTube, depois, essa parte pode eliminar. E ela quer perder. Eu marcaria a hashtag esposa do Silvano. É muita sacanagem. E ela quer emagrecer. E aí ela fez o quê? Foi na nutricionista, fez o que tem que fazer e estabeleceu lá a meta dela. E ela chegou, com toda a sabedoria que lhe é peculiar, colocou na parede, na porta da geladeira, qual é a regra que tem que ser seguida, e falou assim, olha amor, fui na nutricionista,
A nossa dieta está aqui. Daí que veio Sim, a meta solidária, Mas por quê? meta compartilhada. Porque aí eu vou apoiar ela. Você é obrigado a apoiar. Querendo ou não querendo. Mas esse que é o lance. Então, quando a gente traça uma meta, por que as pessoas ao nosso redor não podem ficar sabendo? Por que elas não são envolvidas no processo? Isso é muito bacana, né? Uma vez uma pessoa falou assim, puxa, se você quer que isso se cumpra, não conte pra ninguém. E eu não concordo nisso. Se você tem amigos e pessoas que querem o teu bem, elas vão te ajudar a chegar lá. Se você está compelido nesse exemplo, você está com as pessoas erradas. Olha Exatamente. que barato. Ana Cláudia Vanzelli me desafiou para ir para São Silvestre no final de 2020. E o que ela fez? Ela criou um grupo, tem lá mais de 20 pessoas que estão com a mesma meta. Eu me comprometo no dia ir de carro e levar vocês. Não, mas ir para São Silvestre eu faço. Quero ver correr a São Então, Silvestre. eu me comprometo a levar eles. Eu vou de lado de moto com um respirador, com um desfibrilador, esse tipo de coisa. Nós vamos para São Silvestre, o grupo se ajuda, e aí vem a importância Isso é uma E a meta gente solidária. Sim. de a gente ter a informação, Cris, que você acabou de citar. Né? Se fica só com você, ela tem um peso. Mas quando a gente tem outras pessoas envolvidas no processo, que estão te apoiando, às vezes estão te cobrando. Isso é muito legal. Por isso que tem gente que fala, puxa, eu só consigo fazer exercício com um personal. Porque ele tá lá. E aí fala, bom, ele chegou, vou ter que ir lá malhar. Mas eu volto. Quem são as pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar? Isso é importante. Se a gente não consegue envolver as pessoas ao nosso redor, a gente está no lugar errado, geralmente. O lance da meta, ela é tão legal porque, assim, ela é imutável, né? A gente, por exemplo, eu comecei em 2019 com uma meta. Eu ia te perguntar, eu perguntei para o Christian Visval qual era a meta do Christian. E eu sei aqui nos bastidores que o Silvano também traçou uma meta para 2020. E aí o ano começou. Cara, 2020 vai ser um ano que ele tá como meta fazer o mercado entender tudo aquilo que a gente pode oferecer. Isso é muito importante. É um ano que a gente vai descobrir várias coisas que a gente é capaz de fazer aqui dentro para favorecer o mercado e fazer com que o mercado entenda isso. Mas para mim, a minha meta pessoal esse ano é estudar, como eu não estudei nos últimos 15, 20 anos. Legal. Que legal. Isso e assim, não é só o marketing que é hoje a ferramenta que eu mais uso no CT. É tudo. Por quê? A gente cresce em coletivo, a gente cresce não só estudando um segmento de vida, a gente cresce aprendendo sobre tudo. Então, porque um conhecimento ele vai complementando o outro sempre, senão eu fico bitolado. Eu fico aquele cara que só sabe falar daquilo, só sabe falar sobre aquilo, e quando eu só sei falar de uma coisa, eu não sei falar de nada no final das contas. Então, eu estruturei esse ano onde eu vou estudar pesado marketing, é óbvio, mas eu tenho aqui 37 marcas do meu lado, então eu vou aprender tecnicamente sobre todas elas para poder falar muito melhor sobre todas elas aqui dentro. E no âmbito pessoal, eu já tenho uma linha de estudo filosófica e também cursos técnicos que eu vou fazer. Ou seja, pegar tudo aquilo que eu passei o ano passado comprando no Udemy, por exemplo, e Agora colocar em prática. colocar em prática. Por quê? Porque existem muitos conceitos que eu vou trazer de fora aqui para dentro do CT, inclusive. A gente já falou sobre isso, eu tenho um curso de Scrum que eu vou aplicar aqui dentro e eu ainda tenho muita coisa para desenvolver em termos de conhecimento para poder acabar de montar isso. Então, esse ano é um ano de muito estudo. Que dia eu vou fazer, que dia que eu vou descansar, tirar férias, coisa do tipo, não me preocupe esse ano. Esse ano é um ano de estudo. Galera, dica do El Professor. O que ele vai fazer com o meta do ano? Estudar. Não esperemos menos dele, professor, né? Mas e você? E você, instalador, e você que está ali trabalhando, o que você está fazendo nos teus momentos de oportunidade de estudar? Fica a reflexão. De a gente pensar como é que a gente está usando esse nosso tempo no sentido de estar crescendo em informação, em conhecimentos gerais, como o Silvano bem citou, a gente quando está bitolado, e a gente falou isso no episódio de vendas. A importância, até para você entrar em rapport com o cliente, para você conversar com o cliente, para você estar antenado com o que está acontecendo na política, na economia, fora só do seu quintal, no modo internacional, o que está acontecendo no mundo. Uma coisa que é importante a gente separar sempre, diferença entre objetivos e diferença entre metas. É isso. Por exemplo, meu objetivo é ganhar conhecimento esse ano. Lindo. Através do quê? Minha meta é fazer um curso por semana no CT, minha meta é ler um livro por mês, e aí você consegue metrificar o que você quer fazer para ganhar conhecimento. Então isso é muito importante. Hoje, por exemplo, o nosso objetivo como CT
é ser a maior plataforma do mercado de segurança no Brasil, dentro da plataforma exclusiva com as ações. E o que a gente está fazendo com isso? Conteúdo semanal aqui no podcast. Essa faz parte da meta. Levar para o nosso membro conteúdo gratuito faz parte para chegar em ser a maior plataforma. Então, metas, toda semana tem que ter conteúdo novo. Qual que é o objetivo? Ser a maior. O objetivo é a aspiração. Exatamente. Né? A meta são os... É a transpiração. São os passos. Exatamente. Muito De novo. bom, muito bom. Palmas, palmas. Mas de novo. O objetivo é a inspiração. E E a meta? é a transpiração. Mas você sabe que é bem legal a gente também aproveitar para elencar para o pessoal? Qual é o processo de criação de meta? Porque a gente senta, vamos programar nossas metas. A gente fica pensando em tudo que a gente deseja, tudo que a gente gostaria de chegar, né? E aí a gente faz aquele balizamento, o que é possível e o que não é. Mas quais são, por exemplo, alguns indicadores que você pode usar? Como transformar a meta em algo que realmente vai ser transformador? Tangível. A primeira dica que eu... digo nem tangível, eu digo transformador. Por quê? Quantos anos a gente começou falando que vai emagrecer? Eu não lembro, já esqueci. Então, Por isso que eu parei de falar. quantos anos a gente fala assim, esse ano eu vou fazer tal coisa melhor? Mas por quê? Porque a gente não pensa na transformação. A gente pensa sempre de forma errada. Então, por exemplo, a construção de uma meta, ela tem que, na minha opinião, e em alguns estudos aí que são feitos, a primeira parte na construção de uma meta é pega tudo que não deu certo agora, nesse ano, falando assim de uma meta anual, né? Pega tudo que não deu certo e fala assim, não, eu vou repetir mais isso. Então, o primeiro passo de uma meta é a desconstrução do que deu errado no ano anterior. E depois você fala assim, do que deu certo, o que eu vou manter, e dentro disso, o que vai fazer parte da minha meta. Essa avaliação do ano anterior, ela é muito importante para a construção do futuro, do que você quer para o teu próximo passo, para o teu próximo lapso de tempo aí, com relação às metas. Uma dica muito boa até em relação às metas, eu montava, por exemplo, minhas metas da semana, minhas metas do mês, e conforme eu ia realizando, eu deletava. E aí, terminava o mês com tudo apagado, falava, pô, legal. Eu mudei isso. Em vez de deletar, eu marco, realizado. E aí, no final do mês, eu vejo quanta coisa eu realizei. Uma besteira, só de a maneira como eu mudei, só que eu falo, caramba, é o povo que você brincou. Sim. Consegui fazer um monte de coisas das que eu queria, mas tá tudo marcado. Realizado. A gente tem que aprender a de qualquer forma você está realizando, Sim, só que a percepção final ali era um papel em branco, né? Uhum. E mudou agora. Agora é um quadro cheio. Agora é um quadro cheio de coisas que te motiva. Que me motivam a realizar mais. A gente tem que comemorar cada pequeno objetivo. A gente fica pensando assim, eu vou comemorar quando eu ganhar meu primeiro milhão. Mas o primeiro milhão, ele parte dos primeiros R$1.000. Sim. Se eu não comemorar ele ali, ele perde o significado. Por isso que, por exemplo, quando você tem aquelas salas de venda grande, sala de venda de consórcio de carro, sempre tem um sino pendurado. O cara vendeu, ele bate, ele comemora. Não importa o quão pequeno pode ser, né? Porque é motivação. Isso é uma coisa que eu também mudei. Agora, quanto eu sou grato ao que eu já tenho do objetivo, né? Então, ok, eu posso não ter batido uma meta financeira, mas quanto eu cresci para chegar nessa meta? Eu tenho que agradecer também o que eu tenho. Forma de você enxergar é o tal do copo meio cheio ou meio vazio. Agora, vocês têm alguma meta que todo ano coloca ela de novo e nunca bate? E fala, caramba, de novo essa daí eu preciso fazer isso daí, mas não dá foco? Cara, sim, essa questão do estudo, para mim, é uma coisa que me perturba demais. Demais. Professor. Então, mas é que tá, né? Existem duas formas de você aprender, né? No amor e na dor. Eu aprendi como quase tudo na vida, né? Exato. Mas eu aprendi muito mais na dor. E aí, nos últimos anos, eu tô sendo mais júnior. Tô aprendendo os atalhos no meio do campo. Para aprender menos pela dor e mais pelo amor. Aproveitar melhor os momentos que eu tenho para angariar conhecimento, para quando na execução de alguma coisa, eu sofrer menos, entendeu? Então, por exemplo, se eu sei que uma tarefa é difícil, eu me preparo antes para na execução estar mais fácil. É algo simples assim. Então, uma das metas minhas esse ano, por exemplo, a gente tem algumas tarefas burocráticas aqui do CT que eu poderia automatizar com um pouco conhecimento de VBA, que eu tenho 3 cursos pagos no Udemy e não fui fazer. Então, eu já poderia estar economizando horas do meu dia se eu tivesse dedicado 4 ou 8 horas no O que você estudo. faz de madrugada? Então, trabalho também, às vezes, né? Mas é que tá, é outro lance. Trabalhar demais, você acaba superaquecendo o cérebro e como um motor quente ele não vai funcionar direito. Mas isso é uma coisa legal até pra quem tá ouvindo, gente. Ó, são 9h40 da noite, a gente tá aqui gravando o podcast. Porque a gente tá fazendo o que a gente gosta. E um negócio muito legal. A iniciativa desse podcast faz com que a gente estude.
Sim, com certeza. Olha que interessante, até para que a gente possa Evoluir. conversar Uhum. sobre um determinado tema, a gente vai buscar essa informação, a gente vai ler a respeito, a gente vai buscar fontes de conhecimento para poder amparar o nosso discurso, Hoje eu trouxe uma biblioteca pessoal aqui pro CT e falei pro Silvano, ó, material pra gente estudar para os nossos podcasts. que a gente está, de fato, aplicando e compartilhando com a nossa audiência tudo isso que a gente está buscando, está aprendendo. Às 9h40 da noite a gente está aqui falando com vocês no nosso podcast. E se a gente está aprendendo um com o outro, que está aqui, e a gente se vê bastante, mas mesmo assim, durante o podcast a gente aprende, imagina com a participação do público. Pessoal, anota o nosso WhatsApp agora. 11 98987 7715. A sua participação é muito legal. Ela vai fazer a diferença no programa. Se tem um momento, que é o momento Fala Galera, manda seu áudio aqui para o nosso WhatsApp e entra na nossa programação. E no momento fala, galera, a gente pode saber quais são as suas metas que o CT pode te ajudar a realizar. Ó, que legal, fica aí o desafio. Quais são as suas metas que o CT vai te ajudar a realizar em 2020. Manda pra gente, a gente vai retornar para você e vai ajudar você a construir isso. Bora ajudar na Às vezes até um construção. treinamento, quero saber mais sobre algum produto, quero saber mais, o CT vai te ajudar. Qual o tema? O que você quer ou o que você precisa se aprofundar? Manda pra gente e a gente vai, dentro do CT Segurança, te ajudar e colocar isso na nossa pauta de Isso treinamentos. pode ser um treinamento, isso pode ser uma visita a uma fábrica, isso pode ser... A gente acabou de sair da Assembleia RH, mas esse trabalho continua de ajudar você a arranjar uma nova oportunidade. A gente pode fazer tanta coisa, né? Entre em contato que a gente vai te Deixa a ajudar. criatividade pra você, o que você precisa, né? E a gente falou que a gente ia falar de metas, mas estava naquela balança, estava no equilíbrio ali com relação à inovação. Vocês acabaram de citar que houve uma ação inovadora do CT com relação à Semana do RH. Explica um pouquinho para nós o que foi essa semana, Christian. Nessa semana, a gente levantou, entre todos os expositores, quais são as vagas que eles têm disponíveis para 2020, né? Até o que é muito bacana é que você vê o mercado crescendo, né? Então, quem está contratando está querendo expandir o mercado e também a gente abriu, independente se era membro ou não do CT, quem está procurando emprego mandou as informações para a gente. Então a gente fez um filtro e mandou agora para as empresas, tem ajudado, o pessoal tem feito entrevistas aqui no CT mesmo para conseguir trabalho, tem gente que fez até capacitação para como fazer uma entrevista em inglês, tudo isso na semana do RH. A repercussão foi tão positiva que a gente começou a receber vagas de empresas que não são expositor de CT. Sim. Né? São prestadores de serviço do mercado. Então a gente pega os currículos, muitas vezes, até porque a gente tem níveis de vagas mais básicos, né? Que o pessoal não tem tanta intimidade com tecnologia, coisa do tipo. A gente pegou esses currículos, deu uma paginada nele, de forma que quem fosse citado do outro lado não tivesse dificuldade em conseguir receber esse currículo e ler o currículo da pessoa. A gente viu quais vagas tinham maior aderência com o perfil de cada um, então foi feito um trabalho bem completo para facilitar que essas pessoas conseguissem cumprir a meta delas de começar o ano trabalhando ou numa nova oportunidade. Agora sim, isso continua, tá? Não foi em uma semana e acabou. Tem interesse? Sua empresa tem alguma vaga para oferecer? Manda um e-mail para contato@ctsegurança.com.br com essas vagas. E se você está procurando uma recolocação no mercado, também manda o seu currículo para contato@ctsegurança.com.br que a gente vai ajudar a dar match. Exatamente, porque uma das metas do CT é ajudar o mercado. Muito legal. E o CT por si só, a gente já falou sobre isso lá no nosso primeiro podcast. Se você não ouviu, galera, entra lá no Spotify, no YouTube, tem o nosso primeiro episódio, a gente fala bastante sobre essa questão da inovação do CT. Mas quando a gente fala em inovação, em outras áreas do conhecimento, Silvano Barbosa, como que a gente fala para o nosso ouvinte, como é que a gente pode estimular ele a aplicar Metas inovadoras, né? metas inovadoras? Quando a gente fala de meta inovadora, tem tudo a ver com o que eu falei de transformação. Você conseguir fazer diferente. De novo, fazer as coisas da mesma forma, você nunca vai gerar um resultado diferente. Então, quando você for pensar suas metas, pensar em inovação, pensa com calma, olha o que os outros que estão fazendo, o que eles estão fazendo, tenha bons exemplos, escute podcasts como esse, com vários personagens do mercado, vai estudar o mercado e ver assim, olha, eu tenho um instalador lá que eu vejo, tem um integrador que eu vejo, tem uma empresa que eu acho que eles têm um produto bom, eles têm uma taxa de sucesso, que é aquela que eu desejo, eu me identifico com o produto deles. Vai conhecer as pessoas, vai fazer networking, vai enriquecer o teu conhecimento prático para entender isso tudo. Ou, por exemplo, eu escutei de um parceiro de mercado no ano passado que uma das metas dele para esse ano era trabalhar de graça. Voluntariado. Não,
Não era. Trabalhar de graça mesmo. Chama ele pra cá. Opa! Mas não, ele Eu já ajudo ele a bater essa meta. Mas é que tá. Ele já tá cumprindo a meta dele. Por quê? Qual que era a meta dele? Tem uma outra empresa no mercado que é concorrente dele e que ele admira o trabalho que eles fazem. Então o que ele fez? Ele entrou em acordo com essa empresa, tá dedicando 2 semanas para trabalhar de graça para eles, para entender como eles fazem as coisas, para enriquecer o trabalho dele. Benchmarking na veia aí pra poder... Mas aí como nosso amigo Michel Pípolo fala, não existe almoço de graça, né? Ele É, tá aprendendo ali, ele tá investindo. Exato. E nessa brincadeira, por ter chegado de peito aberto, por ter feito tudo isso, ele fez um baita no parceiro comercial. Essa empresa, provavelmente em algum momento, ela tem algum trabalho que ela não vai ter conseguir cumprir a demanda. Vai chamar ele para fazer, porque já entendeu que ele tá ali. Já entendeu como funciona, como é uma coisa ou outra. Isso é uma meta inovadora. Quando você pensar, alguém fez uma meta. Qual é a sua meta? Trabalhar de graça. Essa não é a minha meta. Agora, aí que tá. Essa é uma meta. O objetivo dele é ganhar mais dinheiro. Sim. Sim. Com essa meta cumprida, ele vai ganhar mais dinheiro. Perfeito. Ele tá indo pra aprender, né? O conceito não é nem trabalhar de graça. Eu estou indo para aprender. Ele está investindo, Ele tá investindo, de qualquer forma, ele está investindo, investindo o tempo dele, ele está investindo energia para reverter isso em aprendizado. Agora sim, um pouquinho diferente do que o Silvano falou de escutar podcast quando faz a meta ou esse tipo de ações. No meu caso, eu paro um dia e desligo tudo. Por quê? A gente tem tantas distrações com celular, iPad, computador, e-mail, hoje o Apple Watch, tudo distrai o objetivo final de você desenhar suas metas. Né? Então, nesse dia que eu desenho minhas metas, eu realmente desligo tudo e vou para algum espaço onde eu falo, cara, preciso ficar sozinho pelo menos um dia para desenhar o trabalho do ano que vem, ou dos próximos 2, 3 anos. Né? Muitas das coisas em 2019 mudaram, porque tudo que eu tinha desenhado não existia o CT. Então, aí você tem que começar a adequar tudo no meio do caminho. Né? Mas eu paro um dia para mostrar meu trabalho sem distrações. E aí vem uma pergunta recorrente quando a gente fala na meta. Eu tracei minha meta, é uma meta inovadora, bacana, mas no meio do caminho surge alguma coisa que me desvia a atenção dessa meta. E às vezes isso é uma oportunidade. Como que a gente lida com essa questão de avaliar, de pôr na balança e falar, vou pelo caminho que eu tinha pensado ou abraço essa nova oportunidade e mudo a minha meta? Eu posso flexibilizar a minha meta? Ninguém falou que meta, uma vez traçada, ela não pode ser alterada. Porque a vida ela é dessa forma, né? A vida é orgânica, ela é mutável. Então, o grande lance eu gosto sempre de uma frase, isso faz sentido? Para você isso faz sentido? E ela é profunda, na verdade, né? Porque quando eu falo assim, isso faz sentido para você, ela entra na essência do seu ser, na essência daquilo que você está buscando, naquilo que você consegue realizar, naquilo que vai te doer. Então, se eu tenho minha meta traçada e por algum motivo de trabalho, doença que me deixou acamada, e isso vai dar um reflexo imediato na minha meta, seja minha meta de curto prazo e longo prazo, tá certo? Eu posso alterar isso. Eu posso alterar. A provocação que eu fiz, ela vem trazer para nós essa reflexão, porque isso acontece. Então, como é que eu distingo a distração, que é o desvio da minha meta inicial, com relação a uma oportunidade? Eu costumo, e aí fica uma dica pessoal, entender se aquela oportunidade, ela de alguma forma acelera eu chegar no meu propósito. Se ali fizer sentido e ela for um acelerador, um catalisador, se ela potencializar a minha chegada, aí a gente avalia e fala, vale a pena colocar isso dentro da nossa nova meta. Agora, para chegar aonde? Se faz sentido com o quê? Com o meu propósito. Olha que legal. Propósito. Porque assim, a meta é um objetivo, né? Você tem um objetivo que você vai alcançar e a meta são as tarefas, os passos, certo? O objetivo é para aquele tempo, né? É para um tempo que você designou. Mas o que é mais importante do que isso, né? Nessa elencada que a gente está fazendo, é o propósito. Então, se eu não descobrir o meu propósito, as minhas metas, os meus objetivos, nem sempre vão estar de acordo. O propósito direciona a vida. Exato. Então, isso que é muito legal. Se eu tenho um propósito, se ele está estabelecido, quando acontece alguma coisa, alguma intercorrência qualquer, que me tira do caminho daquelas metas, faz sentido com o meu propósito? Faz. Eu estou redirecionando. Eu estou navegando em tempo real. Isso é muito legal quando você fala isso, porque assim, o propósito da revista sempre foi ajudar o mercado de segurança. Na hora que a gente fala, vamos lançar o CT, continua sendo ajudar o mercado de segurança. Então o propósito é o mesmo, não mudou, mesmo que crie outras metas. Ele só potencializou, justamente, ele deu mais musculatura para que você
continue chegasse mais o rápido trabalho nesse objetivo. Não era como legal isso é mais isso. inteligente, ó. A gente pode fazer um comparativo com o GPS. No passado, a gente tinha um GPS, você traçava uma rota. Era um objetivo, era uma meta, estava ali. Uhum. Independente do trânsito que tivesse, você ia cumprir aquela rota. Hoje nós temos um propósito maior, chegar no tempo determinado Chega no destino, né? ao destino. Aí você joga no Waze. No tempo mais curto. Só que ao longo do trajeto, Ele pode ir mudando. ele vai Ele pode mudando. Isso é muito legal. Ele muda. É uma analogia muito legal. Sempre buscando que você consiga cumprir o seu objetivo maior, o seu propósito maior lá na frente. Mas é uma dele, professor. O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$1 por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Galera, foi muito legal esse bate-papo. Já estou ansioso para o nosso 4º episódio dessa primeira temporada. Provavelmente aí a gente já deve ter algum convidado especial fazendo parte dessa nossa mesa, desse nosso Pra bate-papo enriquecer a descontraído. Pode ser o Zébia. Opa! E é isso aí. Galera, muito obrigado pela tua audiência. Fica conosco, acompanha conosco os nossos podcasts dentro do CTcast. Obrigado, Silvano. Obrigado, Christian. Valeu!